Boa noite, pessoas. Bom dia, boa tarde. Não sei o horário que vocês vão estar vendo isso. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem assistindo às aulas que eu estou enviando para vocês. É muito importante que vocês façam isso e logo depois já façam os respectivos exercícios do módulo que a gente estiver vendo, tá? Na última aula eu cheguei a explicar para vocês dos folhetos embrionários, falei da endoderme, mesoderme e ectoderme. Terminei falando sobre organogênese, falando mais ou menos o que cada tecido ali ia formar, ia originar. Então, nessa aula aqui, a gente vai ter o finalzinho de organogênese e eu vou falar o início de anexos embrionários, que são uma parte importante para a gente entender algumas coisas também. Vai ficar faltando na aula da apostila de vocês, tem um pedacinho a mais que eu vou deixar para a semana que vem para a gente terminar. Então, essa semana seriam só essas aulas mesmo, tá? Então, a gente vai começar. Eu vou começar refalando algumas coisas sobre organogênese, relembrando vocês, e aí a gente já entra em anexos embrionários. Então, eu montei aqui um esquema, espero que eu não tenha, não fiquei na frente. Um esquema, um grande esquemão de organogênese que talvez sirva para vocês estudarem quando vocês estiverem tentando aí se preparar para alguma prova. O que é o processo de organogênese? Só para relembrar vocês. Eu falei que o embrião ele desenvolvia 3 folhetos embrionários, 3 camadas de células diferentes. A ectoderme, a endoderme e a mesoderme. Eram 3 tipos de células, de conjuntos de células que originariam, durante o processo que a gente chama de organogênese, todas as estruturas do corpo de um organismo. Então, cada uma dessas 3 camadas, tá? Eu vou apontar com o mouse, cada uma dessas 3 camadas aqui dá origem diferente a estruturas no corpo. Eu vou começar de fora para dentro. A camada de células que fica mais externa é a ectoderma, ou ectoderme. O que a ectoderme faz? Ela se divide, tá? Durante a organogênese, quando a gente vai produzir os órgãos no corpo humano, ela se divide em dois tecidos diferentes. O epiblasto e o neuroblasto. Às vezes esse neuroblasto também é chamado de neuroectoderma, dependendo aí de onde você estiver vendo. O que o epiblasto vai formar? O epiblasto ele vai formar tudo o que reveste o nosso corpo. Então, a epiderme, né, nossa pele, os anexos epidérmicos, então isso inclui pelo, inclui glândulas sebáceas, glândulas sudoríparas. Em alguns animais isso inclui também, por exemplo, chifre, né, principalmente rinoceronte, alguns outros bichos assim. Envolve o surgimento de todas essas estruturas. E os órgãos sensoriais. Tá? Então, essa parte vai originar essas estruturas. O neuroblasto ou neuroectoderme ele vai formar o sistema nervoso. Se vocês voltarem na aula anterior, lá dar uma relembradinha, vocês vão ver que é uma parte da ectoderme que se diferencia e forma o tubo nervoso dorsal, que seriam a nossa medula espinhal que a gente tem aqui, e o nosso cérebro, que é o sistema nervoso central. Então, essas duas estruturas aqui vão dar origem a essa parte. Talvez são 2 coisas super importantes para o nosso corpo. Lembrando que o ectoderme se divide entre esses dois. Tá? Então, ocorre uma diferenciação da ectoderme nessas 2 estruturas, quando é um embrião, para formar esse conjunto aqui final de órgãos do nosso corpo. Lembrando que a embriologia que eu expliquei na aula anterior, eu falei que a gente tratava de um bichinho em específico, que era o anfioxo. O anfioxo ele não tem talvez a mesma complexidade que nós, seres humanos, temos em termos de anatomia. Aquela embriologia lá ela vai ser um pouco diferente do que a gente está vendo aqui. Aqui a gente está vendo o que forma até mesmo nós, seres humanos. Algumas coisas não vão surgir lá. Então lá a gente só vê os passos iniciais a gente viu gastrulação, o processo de formação da mórula, da blástula, e a neurogênese, a gente viu aquilo porque aquilo é uma coisa meio que comum a todos os organismos. A partir daqui a gente vê uma especialização daqueles tecidos que podem acontecer. Então a ectoderme, a camada de células de fora, vira epiblasto e neuroblasto, ou neuroectoderme. O neuroblasto vai dar origem ao sistema nervoso e o epiblasto a toda a parte de fora de revestimento do corpo do organismo. Embaixo da ectoderme a gente tinha a mesoderme. O que a mesoderme fazia? A mesoderme era o tecido que ficava no meio, que eu expliquei para vocês. Ela
também vai se subdividir em 3 tipos de tecido: epímero, mesômero e hipômero. Cada um desses vai dar origem a outras estruturas. Então, o epímero ele vai formar a derme. O que é a derme? A derme é a camada de pele que a gente tem abaixo da epiderme. Então, essa derme ela é a parte de baixo, então ela tem uma camada de gordura, uma camada muscular, tudo isso a gente chama de epiderme. Vai formar o esqueleto axial, que, se vocês lembram de anatomia, esqueleto axial é o crânio e a nossa espinha, certo? E a musculatura estriada. O que é a musculatura estriada? A musculatura esquelética, ou seja, de movimentação. Tá? O mesômero. O mesômero vai formar os rins, certo? Nossos rinzinhos. E as gônadas, que são as precursores dos órgãos sexuais. Na verdade, não de todos os órgãos sexuais, mas, por exemplo, de testículo e ovário, no caso da gente. Isso são as gônadas. Por último, a gente tem o hipômero, que ele vai formar o esqueleto e a musculatura apendicular, ou seja, braços, certo? Os ossos que a gente tem nos braços e nas pernas. Vai formar as estruturas que revestem alguns órgãos, como o peritônio e o pericárdio. Pericárdio, para quem não sabe, é a camada serosa que reveste o nosso coração. E o peritônio é a que fica em volta dos pulmões, ali, que dá a pressão negativa dos pulmões para a gente conseguir respirar. Vai formar o miocárdio, que é uma musculatura esquelética, né? Esquelética não, é uma musculatura estriada cardíaca, né? Ela tem características da musculatura esquelética, que funciona no nosso coração. A musculatura lisa vai se originar a partir disso. Então, lembra, a musculatura lisa é o intestino, que fica em volta do intestino, fica em volta do esôfago, né? Toda aquela movimentação involuntária do nosso corpo. E, por último, o sistema reprodutor. Tá? Então, aí já entra aí a parte mais específica, tanto do homem quanto da mulher. É o hipômero que é responsável por isso. Depois, a gente tem o endoderme, ou a endoderma, que é a camada mais interna de folhetos embrionários. Ela vai dar origem a um monte de coisa. Então, para vocês lembrarem, ela dá origem ao fígado, pâncreas, né, as nossas queridas glândulas mistas, tão importantes para a nossa sobrevivência. Dá origem à tireoide e paratireoide, né, aquela glândula que a gente tem aqui. Dá origem ao revestimento interno de muitos órgãos, desde bexiga, uretra, do sistema respiratório e digestivo. Então, ele vai fazer geralmente a parte de dentro de algumas coisas. Então, esse é a organogênese. A partir desses 3 tecidos, você chega em todos os outros que a gente tem no corpo humano. Então, isso aqui foi só para fechar aquilo que eu terminei de falar na outra aula. Agora eu vou entrar no que a gente chama de anexos embrionários. O que são anexos embrionários? São estruturas que surgem nos organismos para auxiliar o desenvolvimento embrionário desses bichinhos, tá? Desses organismos. Esses anexos embrionários, eles vêm aí, eles derivam de uma estrutura que a gente chama de folheto germinativo. São células ali próximas às células do embrião que não dão origem ao embrião. Tá? Elas dão origem aos anexos embrionários. Então, são estruturas produzidas pelo embrião, mas não fazem parte dele, porque quando o embriãozinho se desenvolve e nasce, elas não vão estar presentes nele. São vários anexos embrionários, a gente vai ver ali a estrutura deles, e eles foram de extrema importância para quê? Para fazer com que os organismos fizessem a transição, né, durante a sua evolução, a transição do ambiente do ambiente úmido ou molhado da água, para um ambiente totalmente seco. Quando a gente vai vendo, por exemplo, anfíbios, a gente vai ver que eles são organismos que ainda têm uma dependência muito grande de água para se reproduzir. A partir de répteis, onde esses anexos embrionários se desenvolveram mais, a gente vai ver que eles serviram para ajudar com que esses organismos dominassem de maneira completa o ambiente terrestre. Como isso? Eu vou explicar um pouquinho para vocês quando eu explicar cada um desses anexos embrionários, que no caso é agora. Então, a gente tem principais anexos embrionários. Lembrando que esses anexos embrionários desse desenho aqui, eles estão presentes em quê? Em quais organismos? Em répteis, aves e em alguns grupos de mamíferos, desse jeitinho aqui pelo menos. Peixes e anfíbios é de outro jeitinho e em mamíferos é um pouquinho diferente também, eu vou comentar aqui. Então, quais são os principais anexos embrionários? A gente tem o saco vitelínico, que é esse aqui, essa estrutura aqui, é o primeiro. O que ele faz? Geralmente, ele é muito desenvolvido em ovos externos, ou seja, em organismos vivíparos, que tem que botar o ovo no ambiente.
Por que é importante quando ele bota o ovo no ambiente ter um vitelo ou saco vitelínico desenvolvido? Porque ele vai conter dentro dele vitelo, que são substâncias nutritivas que vão servir de comidinha para o embrião durante o desenvolvimento. Então é como se fosse uma dispensa do ovo. Na gema do ovo é onde a gente vê a presença de vitelo, aquela coisinha amarelinha, geralmente é o vitelo. O que ele faz, esse vitelo? Ele vai ser digerido ali por enzimas, vocês podem ver que tem um desenho com umas setinhas ali, e vai fazer com que essas substâncias nutritivas sejam aos poucos absorvidas pelo embrião enquanto ele cresce. Então, conforme esse embriãozinho, vocês podem ver que o embriãozinho está aqui no meio, ó. Conforme esse embriãozinho vai crescendo, o vitelo vai diminuindo e o saco vitelínico vai diminuindo. Que nem eu falei para vocês, esses anexos não estão presentes em todos os organismos vivos. Os peixes e os anfíbios, eles só têm o saco vitelínico aqui de anexo embrionário. Eles não vão ter todo esse resto aqui que eu vou falar. Então, eles não são tão complexos, o ovo deles não é tão complexo quanto esse aqui. Vocês podem ver que um peixinho, quando nasce, se vocês olharem às vezes vídeo no YouTube, eles têm todas umas bolinhas amarelinhas embaixo, que é chamado popularmente de barrigudinho, porque eles têm muito vitelo ali no saco vitelínico, mas eles não vão ter todas as outras estruturas. Quem vai ter todas essas aqui vão ser répteis, aves e mamíferos. A próxima estrutura que a gente tem é o âmino. O que é o âmino? O âmino, vocês podem ver que ele está representado aqui. Tá? Ele fica em volta do embrião, esse saquinho em volta do embrião, cheio de líquido. Que líquido que é esse? É o líquido amniótico. O líquido amniótico ele tem duas funções. O âmino, só para vocês entenderem, ele é uma membrana que fica em volta do embrião. O embrião fica boiando dentro desse âmino, numa estrutura que a gente chama de cavidade amniótica, recheada de líquido amniótico. Esse líquido amniótico ele tem duas funções. Serve de reserva para o animal. Quando ele vai crescendo, ele vai consumir água, então tem água ali para ele utilizar. Ele, entre aspas, bebe a água dali. E ele está flutuando ali na água. Então, choques mecânicos, às vezes esse ovo rola, vai de um lado para o outro ali. Ele consegue permanecer ali dentro do ovo, tá? Evitar choques mecânicos. Então, ele serve como um amortecedor natural. Os organismos que têm âmino, que eu já falei, são os répteis, as aves e os mamíferos, são chamados de amniotas. Peixes e anfíbios, eles são anamniotas. Não tem um âmino. Então, a gente já faz aqui uma discrepância, né, uma diferença entre os organismos para a gente conseguir entender. Então, aqui é um amniota. Então, deu para entender? O âmino ele fica ali em volta do embrião, serve para nutrir o embrião com água e alguns sais minerais e proteger de choques mecânicos. É esse líquido amniótico que, às vezes, por exemplo, os médicos conseguem extrair um pouco durante a gestação da mulher para fazer análises de cariotipagem, ver se a criança está tudo certo, se tem algum problema genético, algumas coisas. Com o líquido amniótico a gente já consegue fazer isso. A gente extrai um pouquinho e analisa. Depois a gente tem o alantoide. O que é o alantoide? O alantoide ele vai ter duas funções. Ele geralmente vai ficar paralelo aqui com o saco vitelínico, só que ele vai vir em outra forma diferente. Vocês estão vendo que forma um cordãozinho aqui? Talvez seja um tal de cordão umbilical. Aqui não é isso, mas a gente vai ver nos mamíferos que é. O que esse alantoide faz? Esse alantoide é um outro anexo que ele serve para trocas gasosas. Ou seja, o bichinho, por mais que ele está vivo, ele precisa respirar. Em volta do ovo, a gente tem a casca rígida com poros, ou seja, essa casca feita de cálcio principalmente, ela tem poros, aberturinhas, e ela permite a entrada e saída de gases. Então, por exemplo, ele precisa de oxigênio e eliminar CO2, vai ser tudo feito pelo alantoide. O alantoide tem uma outra função. Ele é como se fosse o depósito de excretas, ou seja, é o periquinho do embrião. Ele vai fazer xixi ali, então as excretas que ele produz são armazenadas nesse alantoide. Então, todo que ele for utilizar de excretas, que ele não for utilizar de excretas, ficam armazenadas nesse alantoide até que esse pequeno ser vivo nasça. Depois a gente tem, por último, o córeo. O que é o córeo? O córeo ele fica aqui em volta. Vocês conseguem ver aqui? Tá? Ele fica envolvendo todo o embrião e os anexos embrionários. O córeo, em alguns organismos, é a casquinha do ovo. Por exemplo, no caso dos peixes e anfíbios.
Aqui, como é um ovo amniota, ele vai ter esse córeo, que é a membrana mais externa, ela isola o embrião, também faz trocas gasosas, então ele também pode respirar por elas, mas fora dela a gente tem a casca. A casca, que no caso dos organismos terrestres, ela é feita de cálcio. Tá? Então tá ele aqui, o símbolozinho dele. Ele vai sendo constantemente absorvido pelo embrião, e a casca vai ficando mais mole quanto mais velha ela vai ficando. Então, quando ele já está prestes a eclodir, a casca é mole e ele consegue quebrar o ovo para poder sair quando ele estiver nascendo. Algumas aves, alguns répteis, eles têm até um dentinho, parece uma estrutura durinha na frente do bico ou da boca, que eles conseguem quebrar o ovo para nascer. Então, é a primeira grande barreira que eles têm que quebrar para poder sobreviver, é o próprio ovinho onde eles estão nascendo. Certo? Então, esses são os 4 anexos embrionários mais importantes que vão fazer parte de um organismo. Lembrando, então, que peixes e anfíbios só possuem o saco vitelínico, eles não são amniotas. Répteis, aves e alguns mamíferos ovíparos, que são os monotremados, que tem o ornitorrinco e equidna, produzem esses ovos com todos esses anexos embrionários. Os mamíferos placentários vão ter um anexo um pouquinho diferente, apesar de ter todas essas mesmas características. Como que funciona a placenta de um organismo? A placenta, ela vai se originar a partir de onde? Só para vocês saberem, as estruturas que vão originar a placenta, elas originam de uma camada de célula que é conhecida como trofoblasto. Em compensação com o embrioblasto, que vai originar o próprio embrião. Então, lembra que a gente viu isso aqui, tá? Da mórula, blastocisto, não sei o que tem. Em organismos... No anfíoxo, isso aqui já dava origem a ectoderme, endoderme, mesoderme, formava o tubo neural aqui, todo aquele rolezinho que eu já expliquei. Em organismos placentários, em mamíferos que produzem placenta, o que vai acontecer? Vai ter uma camada interna de células, que a gente vai chamar de embrioblasto, e uma camada externa que vai formar o trofoblasto. Esse trofoblasto vai originar a placenta em si, a estrutura placentária, enquanto o embrioblasto vai continuar se dividindo, aí vai sofrer todo aquele processo de organogênese até formar um embrião. Tá, mas o que é a placenta, né? O que ela faz? Ela é o quê? Ela é um órgão misto. Tá? Ela tem parte embrionária, parte vem do embrião, das células do trofoblasto, estou enrolando a língua para falar, é o sono, não dei tanto para isso. O professor de vocês enrolou um pouco para gravar essa aula. Mas o que o trofoblasto faz? Ele vai se fundir com o endométrio. Então, isso aqui é um útero. Estou dando um útero materno, que é uma espécie humana, para ficar mais fácil da gente entender. O trofoblasto, as células do trofoblasto, elas vão crescer para dentro desse endométrio, formando essas estruturas que a gente chama de vilosidades ou vesículas coriônicas. Por que é coriônicas? Porque é o próprio córeo, lembra do córeo? Esse córeo aqui, que ele fica externo no embrião, então ele vai entrar dentro do endométrio. Então, as microvilosidades coriônicas originadas do trofoblasto do embrião, junto com o endométrio, elas vão se unir e formar a linda placenta aqui nessa região. A placenta, então, é um anexo misto, parte materna e parte fetal, que serve para nutrir e manter o embriãozinho vivo e funcionando durante todo o período gestacional. O que acontece aqui que é diferente, por exemplo, do ovo aqui desse slide? Ele precisa ter um alantoide desenvolvido? Ele não precisa disso. O que a placenta faz? A placenta ela elimina já as excretas do embrião. Então, o feto, no caso, ele vai produzindo excretas, elas vão saindo por aqui, vão atravessando as vilosidades coriônicas, entrando para a corrente sanguínea da mãe, e lá a mãe excreta por ela. Ou seja, a mãe faz xixi por 2. Ela não come necessariamente por 2, mas ela faz xixi por 2. E o que acontece? Lembrando que só passam essa substância, vão passar gases da respiração, excretas e alimento. Não há troca de sangue, tá? Não trocam sangue. Anticorpos também são trocados, mas o sangue não é trocado. Geralmente não se mistura o sangue materno com um fetal, só em alguns casos, tá bom? O que acontece? O córeo, ele vai ficar em volta. O âmnio é a cavidade amniótica aqui bonitinha que a gente vê aqui, cheio de líquido amniótico. E o alantoide e o saco vitelínico, eles vão se transformar em uma estrutura chamada de alantocóreo. O alantocóreo ele vai fazer a comunicação direta da placenta com o embrião, formando o cordão umbilical. Então, o cordão umbilical ele é o alantocóreo. Ele é uma estruturinha diferente da que a gente tem aqui. A gente tem um alantoide
diferenciado. Aqui o alantocório ele se funde com o cório para formar a excreta do embrião. Funciona do mesmo jeito, tá? Serve para liberar excretas, só que elas não ficam armazenadas, elas são liberadas para o organismo materno que elimina de maneira independente. Então, só para vocês, caso não ficou óbvio, isso aqui é um útero feminino, aqui são as trompas, aqui é o canal vaginal do colo uterino e aqui é o embriãozinho se desenvolvendo, tá bom? Então, lembrando, tá? Placenta é formado pelas células do trofoblasto que vão formar esse cólio, né, vilosidades coriônicas, que vão se fundir com o endométrio, que é essa camada mais grossa do útero da mulher, que é o que descama durante a menstruação e a mulher acaba eliminando quando ela fica menstruada. Qual que é a função da placenta? Eu já falei um pouco dela, mas aqui eu vou relembrar para vocês. Ela faz as trocas de substâncias entre feto e mãe, então ela vai trocar gases, né, tanto gás carbônico quanto oxigênio para respiração, vão passar nutrientes, então tudo que a mãe se alimentar e ela absorver, ela vai passar uma parte para o feto para nutrir ele. Vão passar anticorpos também, então alguns organismos já nascem aí com imunidade parcial de algumas doenças porque recebem anticorpos da mãe. Lembrando que o sangue não é passado, não há transferência sanguínea, só das substâncias. E a placenta ela também tem uma função endócrina. O que é a função endócrina? Ela produz hormônios, que é os hormônios da gravidez ali, que é principalmente a progesterona e a gonadotrofina coriônica. Tá? Que isso aí eu não vou falar muito em detalhes delas, porque esse é assunto de outra aula. Isso são mamíferos placentários, que produzem placenta. A gente tem dois outros grupos de mamíferos que não são placentários. A gente tem os monotremados e os marsupiais. O que o monotremado faz? O monotremado ele bota ovo, tá? Então ele vai ter ovos iguais aos de répteis e de aves em termos de anexos embrionários. Vai ter cório, alantoide, saco vitelínico desenvolvido, tudo aquilo, que é um ovo externo. Quem são os monotremados? Eles já foram um grupo muito mais vasto no planeta. Hoje a gente só tem o ornitorrinco, aquele bichinho bonitinho, né, que todo mundo conhece lá tem até o desenhinho lá do ornitorrinco. E tem também a equidna, que ela parece um ouriço. São os únicos dois que a gente tem. A gente tem os marsupiais, que eles chegam a desenvolver uma placenta rudimentar e o organismo nasce antes da hora. Ou seja, ele sai dessa placenta, ele migra para fora do útero, ele dá um rolezinho enquanto ele é um embrião ainda, e se instala escalando o pelo da mãe, tá? Nessa forminha aqui, bonitinha, toda feinha aqui, vermelhinha, e entra dentro do marsúpio. O que é o marsúpio? É uma bolsa onde ele termina o seu desenvolvimento. Quando o filhotinho chega nessa bolsa de marsupial, ele gruda em alguma tetinha, né? Porque as glândulas mamárias ficam internas ao marsúpio, e ele não sai dali enquanto ele se desenvolver. Ele continua sugando o leite e vai se desenvolvendo. Então, quem são marsupiais? Cangurus, koalas, os gambás que a gente tem aqui na América do Sul, né? As cuícas, aqueles gambazinhos que parecem um rato, são todos marsupiais. Eles não são placentários, não confundir com isso. Então, ele nasce meio que semi-pronto, ele só precisa terminar o desenvolvimento dentro do marsúpio. Então, ele tem uma placenta nesses marsupiais, só que ela não é totalmente desenvolvida, ela é bem reduzida, e depois só que esses organismos migram para fora e vão em direção ao marsúpio, que é a bolsa, e se termina o desenvolvimento lá dentro. Certo? Então, era isso que eu tinha para falar dessa parte. Vai ficar faltando um pedacinho para terminar a apostila. Semana que vem terminamos ela, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa que vocês não entenderam, que eu falei rápido demais, me avisem que eu posso estar gravando de novo ou explicando de novo em dúvidas para vocês no grupo. Certo? Então é isso. Muito obrigado. Valeu e bons estudos.